Era uma noite fria e silenciosa, quando Marieta, uma senhora devota e solitária, saiu de casa para sua rotina sagrada, trancar a igreja da cidade. Desde que o padre ficou doente, ela se encarregava de cuidar do templo, organizando os bancos, apagando as velas e trancando as portas antes de ir para casa. Mas naquela noite, algo estava diferente. A brisa gelada que soprava pela praça parecia murmurar palavras incompreensíveis. Marieta sentiu um arrepio subir pela espinha, mas ignorou o desconforto e entrou na igreja, como fazia todas as noites. Caminhou lentamente pelo corredor central, olhando para os santos iluminados pelas velas. O cheiro de incenso ainda pairava no ar, mas havia algo mais, algo estranho, um odor de flores podres. Ela apertou o passo. O medo começou a tomar conta de seu peito quando, ao chegar perto do altar, sentiu um arrepio tão intenso que suas pernas vacilaram. Foi então que ouviu uma risada, baixa, quase imperceptível, mas real. Marieta congelou, olhou em volta, tentando encontrar a origem do som, mas a igreja estava vazia. Com o coração acelerado, apressou-se para terminar suas tarefas e ir embora. Mas quando se virou para sair, viu algo que fez seu sangue gelar. No último banco, perto da porta principal, havia uma figura sentada. Uma mulher de vestido branco, com os cabelos cobrindo parte do rosto. O medo paralisou Marieta. Ela sabia que não havia ninguém ali quando entrou. A mulher estava imóvel, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se observasse Marieta em silêncio. "Quem está aí?" perguntou com a voz trêmula, mas não obteve resposta. Seu instinto gritava para correr, mas suas pernas não obedeciam. Foi então que a figura começou a se mover. Lentamente, virou o rosto na direção de Marieta e quando seus olhos foram revelados, não havia nada ali. Eram órbitas vazias, escuras como a noite. Marieta soltou um grito sufocado e correu para a porta tentando destrancá-la com mãos trêmulas, mas a chave não girava. O ar ficou pesado e uma voz sussurrou bem próxima ao seu ouvido: "Você não deveria estar aqui." Sentindo uma presença fria atrás de si, Marieta finalmente conseguiu girar a chave e abrir a porta. Saiu em disparada pela praça, sem coragem de olhar para trás. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Só parou ao chegar em casa, trancando todas as portas e janelas. Na manhã seguinte, ainda trêmula, foi até a igreja acompanhada do sacristão. Contou-lhe o que aconteceu, mas ele riu e disse que provavelmente foi apenas sua imaginação. Entanto, ao abrirem a igreja, algo chamou a atenção de ambos. No último banco, onde Marieta tinha visto a mulher, havia um buquê de flores murchas. A partir daquele dia, Marieta nunca mais entrou na igreja sozinha à noite. Alguns dizem que a figura era o espírito de uma jovem que morreu ali há muitos anos, esperando em vão por seu casamento. Outros acreditam que era um aviso, um chamado do além. Mas uma coisa é certa: o fantasma da igreja continua lá, esperando por alguém. Marta sempre sonhou com o dia do seu casamento. Desde pequena, imaginava-se caminhando pelo longo corredor da igreja de sua cidade, vestida de branco, com todos os olhos voltados para ela. O dia finalmente chegou. O vestido era impecável, rendado e caía perfeitamente em seu corpo. O buquê de rosas vermelhas era um símbolo de amor e paixão. Mas havia algo no ar que não estava certo. A cerimônia estava marcada para as 8 da noite. A igreja, construída no século XVIII, era um monumento de beleza e história. Seus vitrais coloridos projetavam sombras fantasmagóricas nas paredes de pedra. O padre, já idoso, esperava no altar com um olhar inquieto. A noiva, ansiosa, aguardava, do lado de fora, pronta para fazer sua entrada triunfal. No momento em que os sinos tocaram para anunciar sua chegada,
Um vento frio percorreu a igreja, apagando algumas velas. Os convidados murmuraram, inquietos. Marta começou a caminhar, mas um arrepio subiu por sua espinha. Sentiu um peso estranho sobre os ombros, como se mãos invisíveis tentassem detê-la. Ela ignorou a sensação e seguiu em frente. Mas a cada passo, o peso ficava mais forte, tornando-se quase insuportável. De repente, um estrondo ecoou pela igreja. O grande lustre de cristal no centro do salão balançou violentamente, como se estivesse prestes a cair. Algumas pessoas gritaram, mas logo o silêncio dominou o ambiente. Marta olhou ao redor, procurando uma explicação. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Olhou para a fileira de bancos vazios e viu uma mulher pálida, vestida de noiva, olhando diretamente para ela. Seus olhos eram fundos, vazios, sem vida. O ar ficou gelado. Marta sentiu as pernas ficarem bambas. A aparição abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em seguida, começou a caminhar lentamente em sua direção. Os convidados pareciam não perceber o que estava acontecendo. Quando Marta tentou gritar, sua voz falhou. Ela caiu de joelhos, tremendo, enquanto a entidade estendia a mão para tocá-la. De repente, o noivo, Lucas, correu até ela, segurando seus ombros. "Marta, você está bem?" Ele perguntou aflito. A noiva olhou para ele sem entender. O fantasma havia desaparecido, mas a sensação de frio permanecia. O padre hesitou antes de continuar com a cerimônia. Marta, ainda abalada, decidiu prosseguir. No entanto, ao dizer o sim, sentiu algo gelado deslizar por seu pescoço, como se dedos invisíveis a estivessem tocando. Naquela noite, já na casa nova, Marta não conseguiu dormir. Cada sombra no quarto parecia se mover. O espelho no canto refletia algo que não estava lá. Ao fechar os olhos, ela viu novamente a noiva pálida parada no corredor, observando-a. Os dias passaram e os acontecimentos estranhos só aumentavam. Portas batiam sozinhas. Sussurros ecoavam pela casa e Marta acordava com marcas roxas pelo corpo, como se mãos invisíveis a estivessem agarrando durante a noite. Desesperada, ela começou a pesquisar sobre a igreja. Descobriu, então, a trágica história de Isadora, uma noiva que décadas antes havia sido abandonada no altar. Devastada, ela se enforcou no campanário da igreja. Desde então, relatos de sua aparição eram frequentes, mas ninguém nunca tinha passado pelo que Marta estava vivendo. A jovem decidiu buscar ajuda. Foi até um antigo padre da cidade que lhe entregou um frasco de água benta e aconselhou que fizesse orações todas as noites. Marta seguiu as orientações, mas as assombrações não cessaram. Foi quando percebeu que algo mais deveria ser feito. Certa noite, Marta voltou à igreja sozinha. Caminhou até o altar e, tremendo, sussurrou: "Isadora, eu sinto muito pelo que aconteceu com você." O silêncio foi profundo. O vento gelado preencheu a nave da igreja e Marta sentiu algo tocar sua mão. Quando olhou, viu um véu antigo caído no chão. Ao pegá-lo, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. A partir daquele dia, os fenômenos cessaram. Marta ainda sentia um frio inexplicável de vez em quando, mas nunca mais viu a noiva fantasmagórica. No entanto, sempre que passava pela igreja, sentia que alguém a observava. E, no fundo, sabia que Isadora nunca havia realmente partido.